Marcos capítulo 1, versículo 17. Já encontraram? 1,17. Diz assim a palavra: Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de... Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Senhor meu Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão precioso e maravilhoso. Nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos por podermos nos reunirmos aqui nesta noite para louvar, para engrandecer, para exaltar o teu nome, pois o Senhor é digno de ser louvado, digno de ser glorificado. Ao Senhor pertence a honra, o domínio, o poder e toda adoração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós louvamos ao Senhor e adoramos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E agora, Pai querido, Pai amado, nós pedimos que Tu venhas revelar a nós a Tua preciosa palavra. Em nome de Jesus, que esta palavra encontre abrigo em corações aqui, no nome de Jesus, e que possamos nos despertarmos para fazer a Tua vontade, o Teu querer. No nome de Jesus, estejas conosco, derrama a Tua bênção, eu te peço, para a Tua glória. Amém e amém. Amém, amados? Glórias a Deus. Poder sentar no nome de Jesus. Quem aqui é pescador? Cadê os pescadores aqui? Quem gosta de uma boa pesca aqui? O irmão Sérgio vai trazer uma vara lá que nós vamos aprender a pescar aqui agora. Amém, amados? Glória a Deus. Foi a forma que eu aprendi lá, né? Que me ensinaram. Não tive muito êxito, mas eu pesquei um peixe. 2, na verdade. Um desse tamanho, e não é conversa de pescador não, meu irmão. Aqui, ó, a vara. Você vai aprender a pescar hoje aqui. Amém? Glória a Deus. Nossa, cadê os glória a Deus? Falou em pesca, as mulheradas não querem nem saber, porque tem que limpar peixe, aquelas coisas, aquelas histórias. Não é verdade? Pescadores. Aprendi um pouco. Peguei um desse tamanho e o outro um pouquinho maior. Mas foi assim até que os meus ensinadores já desgastaram. Eu já estava acabando com os camarãozinhos para colocar, né, no anzol. E aí então eu falei, deixa eu parar com isso porque não está dando certo. Mas nessa noite nós vamos aprender as qualidades de um pescador. Porque se nós formos analisar, a ordenança de Jesus à pesca é para todos nós. Não essa pesca de irmos ao rio, mas indo ao rio, para a execução da pesca, nós aprendemos algumas coisas que eu quero tratar com você. Jesus chamou os seus discípulos quando eles estavam pescando. E lhes chamou para pescar outros peixes, pescar a homens. Amém, amados? Nos ensina o Evangelho. E a partir daquele momento que os discípulos usaram as suas técnicas de pesca para ganhar pessoas a Cristo, para ganhar pessoas para o Senhor. E quais seriam essas qualidades primordiais para um bom pescador? E eu te pergunto, será que você é um bom pescador? Deus quer fazer de você nessa noite um bom pescador. Amém, amados? As irmãs também, boas pescadoras, no nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos comparar algumas qualidades de um bom pescador com um evangelista, pela qual o Senhor chamou para também realizar a pesca. Uma das coisas que eu percebi na pesca é que, primeiro, tem que ter paciência, querido. Se você quer pescar, se você quer ganhar uma alma para Cristo, primeira coisa, tenha paciência. Em Romanos 8, 25 diz assim, mas se esperamos o que não vemos com paciência, o esperamos. Amém, querido? Então uma das coisas que eu vi é quando você está lá com a vara na mão, eu pegava aqui, eles falavam mais embaixo, aí eles gritavam, pastor, está pegando lá, puxa, eu fazia assim, ele falava, não pastor, não é desse jeito, quebra o queixo do peixe, faz assim. Eu falava, ô Jesus, e eu estava lá, e aí de repente, lá, eu não vi, irmão, eu não sabia para onde olhar, se olhava para a ponta da vara, para a linha, ou se olhava ali
como é que é o nome daquilo? Boia. E abaixava a boia e eu achava, deve ser a ondinha do mar aqui. E aí eles falavam, puxa, pastor, e eu fazia assim. E eles falavam, não, rapaz. E aí já estava dando uma canseira nos pescadores, mas uma coisa que tem que ter é paciência. E eu fiz eles perder a deles. Paciência, querido. Se você quer ganhar alma para Jesus, tenha paciência. Olha o que diz aqui a palavra. A pesca exige espera e paciência para que o peixe venha morder o quê? A isca. Às vezes é rápido. Eu vi ali o pastor Valdeir, ele jogou assim, de repente logo pegou um peixão desse tamanho. E não é conversa não, pegou mesmo. E aí a gente lá, e outros pegavam, o Edgar foi logo pegando, depois o William foi pegando, e eu fui esperando com paciência. Mas foi assim a pesca. Amém, amado? Às vezes é rápido, mas tem horas que demora muito para pegar o primeiro peixe. E o pastor chegou uma hora que ele largou de pescar, e ele ficou com 2 varas colocando para mim. Ele foi colocando e punha para mim e falava, pega. Aí eu voltava, não tinha mais nada. Aí ele falou, já tem outra pronta, pega. Ele falou, hoje você vai ter que pescar um peixe aqui. Paciência é determinante para aquele que quer ganhar. O mesmo acontece com a a pregação do evangelho. É preciso estar pronto e incansável, disponível para abençoar vidas no momento certo, para que as pessoas se entreguem ao evangelho. Jesus mandou pregar para todas as pessoas, sem exceção. Amém, amado? O Senhor nos deu a ordenança. O que nós vamos falar aqui sobre pesca é uma responsabilidade toda nossa. Uma responsabilidade de pescarmos a nossa família, de ganharmos a nossa família para Cristo, de falarmos do amor do Senhor Jesus para toda a nossa família. Veja bem, eu não estou falando para pregar religião nem religiosidade, mas falar do amor de Jesus para as pessoas. Algo simples, que Jesus a ama, que Jesus se importa com ela, que ela é preciosa para o Senhor, que o Senhor tem solução para todas as coisas da vida dela, e tem a maior de todas as bênçãos, chamada salvação em Cristo Jesus. O Senhor te chamou para uma grande pesca, e tenha paciência. Você tem sido paciente ao evangelizar? Você tem sido paciente com a tua família? Você tem sido paciente no teu trabalho? Tem sido paciente com os teus amigos na escola, na faculdade, em todos os lugares onde você for colocado por Deus? Será que nós temos tido paciência para ganhar as pessoas? Será que nós temos esperado o momento oportuno para ganhar essas pessoas? Tenha paciência com a pessoa que está evangelizando. Tenha paciência com a pessoa com quem você está pregando a palavra, que você está ali convivendo. Uma coisa é certa, não é privilégio de alguns, mas é uma ordenança a todos. Todos nós temos a responsabilidade de propagar o evangelho. Todos nós temos a responsabilidade de irmos à pesca. Todos nós. Amém, amados? A segunda coisa que eu aprendi, tem que ter coragem. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Tem que ter coragem, tem que ter o desejo de ir, de falar. O pescador não pode ter medo da água. O pescador não pode ter medo de água fria, gelada, e lá estava. Amém, amado? O pescador não pode ter medo dos ventos, não pode ter medo do frio, dos espinhos, dos mosquitos. Quem é pescador sabe disso. Se você tem medo das muriçocas, você tem medo dos pernilongos, nem sai para pescar, porque uma hora ou outra eles vão chegar em você. E principalmente se você é uma pessoa nova no ambiente, eles já falam um para o outro, tem sangue novo na parada. Vamos lá, porque nós vamos tomar um sangue diferente. Então se você tem medo, não vai. Né? Qualquer outro perigo, não pode ter. Deve ter coragem de pescar em rios, cachoeiras, lagos, açudes e até mesmo no mar. Amém? O pregador do evangelho também precisa dessa coragem. Não pode temer as pessoas, nem os nossos inimigos, nem Satanás, nem os demônios, não. Nós temos que ir com autoridade, com poder, porque Deus nos deu essa autoridade para falarmos, querido. Abra a tua boca e o Senhor falará através de você.
E as tuas palavras vão penetrar corações, vão transformar vidas, vão levar pessoas ao reino de Deus e tirá-las das garras do inimigo, porque as pessoas no mundo, e vos falo a verdade, estão aos passos largos, caminhando para o inferno. É mesmo, inferno, querido. Perdendo a sua salvação, porque não entregam as suas vidas a Jesus. Não é se entrega uma placa de igreja, não é se entrega uma quadrangular, a batista, a assembleia, não, queridos, mas a Jesus Cristo. Ele é a fonte de tudo, Ele é o Salvador da nossa vida, é Ele quem nos chamou à pescaria, é Ele que nos ordenou para irmos e pescarmos almas, para irmos e falarmos do amor do Senhor. Você tem que ser pescador, eu tenho que ser. Para isso deve pensar como o apóstolo, que necessita ganhar almas e então esquecer toda a dificuldade. Então eu pergunto para você, você tem coragem para evangelizar? Será que você tem falado para a tua família? Tem falado do amor do Senhor para as pessoas do teu convívio? Ou será que nós estamos enganosamente convivendo com eles e eles nem sabem que você aceitou a Jesus Cristo um dia? Não conhece o teu testemunho, não sabe que Jesus fez habitação na tua vida, no teu coração? Porque a pessoa se amedronta, tem medo de falar, tem medo de anunciar, tem medo de falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e que Jesus Cristo há de voltar para buscar os seus. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo do que vão falar de você, não tenha medo se vão perseguir você, não tenha medo se você vai ser criticado. Fale do amor do Senhor, fale do amor que você tem recebido de Deus. Não tenha medo, o pescador não pode ter medo. Seja corajoso, ouse e não tenha medo de falar. Deus te chamou você e Deus deu a você um espírito de coragem, de determinação. Fala, querido, seja pescador, atenda o chamado de Deus. Fala para a tua casa, para a tua família, não tenha medo. Fale do amor do Senhor. Fale de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não fale de mim, teu pastor. Não fale da igreja quadrangular, fale de Jesus. Após querer Jesus, se eles querem congregar numa igreja, aí você chama, aí você fala, vamos para a minha igreja. Amém, querido? Não tenha medo. O bom pescador, ele não tem medo. A terceira coisa que eu aprendi na pescaria é que tem que ter perseverança. Amém, querido? Tem que ter perseverança. Quando as pessoas me chamam para pescaria, falam assim, vamos pescar, eu falo, eu não tenho assim, aquela coisa de ficar ali parado, esperando, como um pregador já disse, que é entrar na caixa do nada. O que é a caixa do nada? É nada, ele está ali. É como um marido que está assistindo televisão, mudando todo o canal, pergunta, o que você está assistindo? O que ele fala? Nada. Está vendo nada. Pescaria também é isso, ele fica lá. Tem que ter isso. Perseverança. Amém? Ele acredita que no momento certo algo vai acontecer. 2 Timóteo 4:2 diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrige, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Continue falando. Se o Senhor te chamou para ser um pescador, você falou para a tua família, você falou para as pessoas que te cercam, e eles ainda não atenderam, você convidou, continue convidando. Continue falando de Cristo, continue falando do amor do Senhor, seja perseverante. No momento certo Deus vai agir, no momento certo Deus vai fazer, no momento certo a palavra vai encontrar o destino no coração daquela pessoa e ela vai ser transformada. Então não desanime. Se o pescador chegar ao lugar da pescaria e desanimar no primeiro instante, ele não consegue pegar nada. Precisa continuar tentando até fisgar o primeiro peixe. Quando eu estava do lado do pastor, ele falou assim, eu vou colocando aqui no anzol, não importa, até você pescar. Hoje você vai pescar. Amém, amados? Não pode desanimar. Não pode parar porque você encontrou dificuldade. Não pode desanimar porque o anzol quebrou.
Não pode desanimar porque o peixe ainda não veio. Não pode desanimar porque a tua família ainda não está na igreja. Não pode desanimar porque teus amigos ainda não estão na igreja, ainda não se renderam e não se converteram a Jesus. Não pode desanimar. Continue pregando, continue falando, continue testemunhando, continue convidando. Amém, querido? Porque Deus te chamou para ser um pescador. Diga comigo, Deus me chamou para ser um pescador de almas. Então, por que parou? Por que você parou de falar? Por que você não fala, ah, pastor, eu cansei. Não, não cansa não, querido. Vá firme. O pescador, mesmo cansado, ele ainda continua ali. Na evangelização é necessário ter essa persistência, insistir até a pessoa entender a mensagem. Não pode desanimar nunca, pois quem convence o homem do pecado é quem? O Espírito Santo. A obra de conversão é dele, e não é a nossa tarefa é apenas anunciar, é falar do amor do Senhor. Queridos, não podemos ficar correndo essa caminhada com Cristo, olhando para o nosso próprio umbigo. Nós temos que fazer algo. Você foi chamado para fazer a diferença. Todos nós que estamos aqui fomos chamados para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença na vida da tua família e talvez de muitas pessoas. Você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. Não foi chamado por Deus somente para vir à igreja, trabalho, casa, vir à igreja, trabalho, casa. Você foi chamado para a transformação de corações, de vidas, no nome de Jesus. Você foi chamado pelo Senhor para ser um pescador de almas. E essa responsabilidade é minha e é tua, é nossa, é da igreja de Cristo aqui na terra. Todos nós somos responsáveis dessa pescaria. Todos nós precisamos ir. Todos nós devemos propagar a palavra do reino, a palavra da salvação, anunciar Jesus Cristo. Em João 16:8 diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo, falando a respeito do Espírito. Você tem sido perseverante na evangelização? Será que nós temos perseverado para anunciar a palavra do Senhor às pessoas que estão à nossa volta? Será que nós estamos dispostos à salvação daqueles que estão na nossa vida, daqueles que fazem parte da nossa casa, da nossa família? Até onde nós estamos dispostos a fazer a diferença? Até onde você está disposto a fazer o algo mais que Deus espera de você? Até onde nós estamos dispostos a não ficar tímidos e envergonhados na presença dos nossos amigos no trabalho, diante da nossa família? Não querendo que as pessoas percebam em nós que estamos em Cristo, estamos em Cristo, que somos de Cristo. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para até mesmo, se for necessário, incomodar as pessoas. Mas uma coisa é certa, nós temos que apresentar Cristo. Você foi chamado para ser luz nesse mundo. E aonde a luz entra, as trevas têm que dissipar. Você foi chamado por um propósito, ser pescador de homens. Preserve, tente outra vez, persevere, tente outra vez. Você consegue. Não desanima não, querido. Continua chamando, continua convidando, continua falando do amor de Cristo. Essa palavra é muito necessária para nós nos dias de hoje. Há muitas pessoas se perdendo, há muitas pessoas aí feridas, há muitas pessoas magoadas que precisam de uma palavra de amor, que precisam de uma palavra que as levante, de uma palavra que lhe traga ânimo, uma palavra que transforme o seu coração, seu modo de pensar e modo de agir. Há muitas pessoas que precisam, às vezes se fazem de arrogadas, difíceis, mas todos precisam de Jesus, porque nós somos criação divina, foi Deus que nos criou. E no coração do homem há um buraco que é preenchido só pelo Senhor Jesus. Tentam preencher com drogas, tentam preencher com bebidas, tentam preencher com prostituições, com adultérios, traições, tentam preencher com o dinheiro, mas nunca vão conseguir. O coração do homem só é preenchido por Deus, porque Deus é o seu Criador. E nós precisamos fazer a nossa parte. Amém, amados? Outra coisa que eu aprendi, precisamos conhecer o peixe. Amém? 2 Timóteo 2,2. Quando eu tirava, já falava, ó, é isso aqui. Não é verdade, Edgar? Sabia o nome. É tucunaré, outro nome lá, qual que é? Curvina? Curvina. Pirarucu.
Comemos um peixe frito lá, o nome daquele bicho lá. Tem outro lá também. Os negócios lá que fica na terra lá assim. Porquinho. Cascudo. Tem conhecimento. Olha o que diz 2 Timóteo 2,2. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Aquilo que nós aprendemos, nós devemos passar. Aquilo que você aprende na igreja, você tem que falar. Você tem que pegar o teu WhatsApp, ao invés de ficar mandando piada, mandar aquilo que Deus está falando ao teu coração. Falar de Deus para as pessoas. Colocar no Facebook coisas de Deus para evangelizar pessoas. Não é colocar, tô mal, tô triste, tô down. Ai, tô cansado. Mandando recado para marido. Ai, eu não aguento, viu? Quantas vezes eu dou amor, não recebo nada. Amo tanto, mas não sou correspondida. Está mandando isso para quem? Se já é casada. Para o maridão. Ou então para a gente ler e chegar no teu marido. Falar assim, ô filho, vi no Facebook, tua mulher lá está falando lá, ó. Ela não está sendo correspondida, como é que faz? Isso é coisa para se falar? Né? Hoje estou triste. Para que todo mundo fale, ai, dozinha do ser. Fica firme, filha. Ô, irmão, coloca lá. Estou na luta, mas Deus é comigo, a vitória já está chegando, estou indo embora, Deus é poderoso. Ninguém coloca. Coloca piada, coloca acidente, coloca gente estrupiada na pista. Pelo amor de Deus. Vamos falar de Jesus? Olha que arma poderosa que nós temos, que fonte poderosa para uma boa pescaria. Falar do amor do Senhor, usar estas coisas para proclamar o Evangelho, para ganhar almas para o Senhor, para dar a palavra de ânimo e vitória para aquele que está abatido, ferido e necessitado. Aquele que abre talvez ali o seu WhatsApp procurando uma palavra de socorro, e aí você manda essa palavra para ele, abençoadora. Ó querido, eu passei aqui para dizer que Jesus te ama e eu te amo também. Passei aqui para dizer que eu estou orando por você, que você é importante, especial para Deus. Olha que coisa tremenda. Talvez insignificante para nós que já estamos acostumados a tais coisas, mas para aquele que recebe, que não tem conhecimento de Deus, é algo poderoso. Amém, querido? Porque teu convívio é com cristão. Tudo que nós falamos são até as palavras, os chavões nossos. Está amarrado. Sabe, Jesus tem poder. Já estamos acostumados com essas coisas. Mas fala para uma pessoa que Jesus a ama e que você também a ama. Faça ela se sentir especial. Porque uma coisa que o diabo faz nesse mundo é destruir almas, vidas, é rebaixá-las. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. E você vai vir com uma palavra de ânimo, uma palavra abençoadora. Amém, querido? Glória a Deus. Uma palavra de vitória para as pessoas. Uma palavra de ânimo para as pessoas. Conhecer o peixe. Dependendo do gosto do pescador, esse dá o prazer de escolher qual peixe quer pegar. Para isso precisa conhecer o peixe e preparar o anzol. Tem isso aí também, irmão. Para cada qualidade de peixe, um tipo de anzol, um tipo de isca. Não é verdade? Para quem é pescador sabe que é. O Edgar apareceu lá com uns anzóis dourados. Aí ele falou, mas para que isso aqui? Eu falei, para pescar um peixe dourado. O anzol é dourado porque ele quer pegar um dourado. Verdade, não é, Edgar? Pescar. Olha lá, querido. Para isso precisa conhecer o peixe, preparar o anzol e a vara e a isca adequada. Essa é uma pescaria seletiva, amém? Mesmo se não consegue o que quer, o pescador sempre se satisfaz pescando, seja o que for, ou qualquer espécie. Mas ele está ali, ele quer pescar. Amém, querido? Pescar é o que satisfaz o coração do pescador. No discipulado é preciso conhecer o tipo de pessoa que você quer alcançar. Se você tem condições de fisgar tal pessoa, por exemplo, os jovens geralmente alcançam jovens. Não é verdade? Os adolescentes, é mais fácil de pescar adolescente, porque ele sabe como falar, ele evangeliza. Né? As senhoras sabem chegar nas outras senhoras. As mulheres casadas, nas outras mulheres casadas. Por quê? Porque tem um assunto diferente, uma forma de falar que é compreendida. Não é verdade? Ontem eu estava na cela lá dos adolescentes ali,
na casa do irmão William. E quem estava ministrando era o Ricardo, com um assunto ali, falando do jeito daqueles que eu não falaria. Então, porque é o seguinte, e vai, aí, pô, então, e tal. E eu olhando lá, falando, não, Senhor, é para ele mesmo isso aí. Falando na linguagem da galera, né? Falando a linguagem ali, que ele domina. Isso é importante, amém, querido? Eu não vou chegar lá, e aí, então, seguinte, vai. Mas o que é isso? Você tá no rio errado. Não é verdade? Mas fala. Amém, amados? Então, lá no teu trabalho, as pessoas que estão lá, você precisa chegar e conquistar. Se você souber conviver no meio que a pessoa vive e falar os assuntos que conhece, poderá comunicar de maneira mais eficaz. Amém, irmão? Não é verdade? Se você está na faculdade, tem o pessoal que estuda ali aquilo que você está estudando e é a mesma formação que você quer, não é mais fácil conversar com eles? Não é verdade? Você, a Karina, que é mesmo, Karina? Depois disso, antes disso, é bióloga. Ela vai bater um papo lá com um advogado, vai ficar falando das leis. É mais fácil ela chegar em outras pessoas que estão envolvidas com biologia ou até que gostam do assunto, que não são formadas, mas gostam. É mais fácil dela chegar, começar com o assunto e falar de Jesus para essa pessoa. Amém? É assim ou não é? Então, pescador de alma tem que ter isso também. Você conhece a pessoa que está evangelizando ou você não está evangelizando ninguém? Faça amizade com quem você quer evangelizar. Ganhe a pessoa pela amizade. Faça boa pescaria. Deus chamou você para ganhar almas, querido. Não fique esperando isso, isso é parte da liderança da igreja. Não é não, querido. A responsabilidade é de todos nós. Convidar as pessoas para estar na igreja, falar do amor de Jesus Cristo, todos nós temos essa responsabilidade. Olha lá, em quinto lugar, não envergonhar. Romanos 1, capítulo 15 ao 17 diz assim: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da... Amém, amados? Não me envergonho. O pescador, querido, não tem vergonha de sair de casa com um monte de equipamento, andar molhado, ficar na água, ficar cheirando peixe, ou ao mesmo tempo assumir que pescou poucos peixes ou peixe pequeno. Fui e pesquei. Os meninos foram de barco, andaram pelo rio, foram em vários lugares, não chegaram lá com os peixões enormes, chegaram lá com os peixes ali pequenos, mas não estavam com vergonha de apresentá-los. Foi o que eles pescaram. Amém, querido? Não tem vergonha. Não podemos ter vergonha. Um verdadeiro cristão não pode ter vergonha de ser crente, de falar de Jesus, carregar a Bíblia e falar em público. Não temos que ter vergonha. O Senhor não te chamou para ser envergonhado, não. O Senhor te chamou para falar do amor dele. Quando estava no mundo, não tinha vergonha de fazer as coisas do mundo. E muito menos agora deveria se envergonhar do que é certo. Você tem vergonha de falar de Jesus? Tem orgulho de ser um evangelista. Tem orgulho de ser cristão. Tem orgulho de professar a fé que você tem em Cristo Jesus. Tem orgulho de falar do amor do Senhor para as pessoas. Tem orgulho de poder amar as pessoas. Tem orgulho disso. Amém, querido? Sou servo de Deus. Eu amo a Deus. Eu sirvo a Deus. Tenho a minha Bíblia, tenho Bíblia em casa, ou às vezes chega alguém na tua casa, a primeira coisa que você quer fazer é esconder a Bíblia, para que as pessoas não percebam que você é um cristão, porque tem vergonha, e a palavra do Senhor diz que aqueles que se envergonharem do Senhor na terra, serão envergonhados no céu. Não tenha vergonha de ser crente, não tenha vergonha de falar do amor do Senhor, querido. Não tenha vergonha, peça ao Senhor um espírito de coragem, para você propagar o evangelho e falar do amor do Senhor. Já estou quase terminando. Outra coisa, ser sábio. Provérbios 11:30 diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas
é sábio. Amém, querido? Peça essa sabedoria. A sabedoria é o segredo de uma boa pescaria. A sombra do pescador deve ficar ao contrário da água para que o peixe não perceba. Que mais? Para cada tipo de peixe, um tipo de isca. Para cada tipo de peixe, um tipo de anzol. Para cada tipo de peixe, um tipo de linha, um tipo de vara. Um bom pescador, ele tem essa sabedoria para perceber qual é o peixe ali que ele vai pescar. E sabe a hora e o jeito que o peixe morde na isca. Amém, irmão? Também o pregador da palavra deve ser sábio. Não se mostrar demais sim a anunciar a Cristo. Não espante as pessoas assustando com exigências. Você não vai chegar para a pessoa e falar, você tem que ser assim, porque isso vai assim, assim, assim. Eu lembro que minha irmã se converteu, ia na casa da minha mãe e falou, vai todo mundo para o inferno. Teve vezes da minha irmã chegar, a minha mãe vê de longe, todo mundo esconder na casa. Quem está chegando? A Cláudia, todo mundo. Por quê? Vai chegar aqui e vai falar que todo mundo vai para o inferno de novo. Eu cheguei para minha irmã e falei, minha irmã, não é dessa forma. Deus vai propiciar o momento certo, proporcionar o momento certo e exato para falar. E no momento certo, Deus preparou, eu falei para minha mãe, ganhei minha mãe para Jesus e batizei ela nas águas. Amém, querido? Deus tem um momento certo. Amém? Não fique forçando a barra não, deixa que Deus vai te usar no momento. Às vezes o silêncio pode falar mais do que muitas palavras. E aqui também vale o testemunho de vida que ajuda as pessoas a crer mais. Amém, querido? Testemunho de vida. Você tem buscado sabedoria para ganhar almas? Peça a Deus para te dar sabedoria na palavra. Para terminarmos. A sétima. Não pesque em lugar errado. 2 Coríntios 10, 16 diz assim, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não vos gloriarmos no que estava já preparado. Um pescador sabe onde vai pescar, onde ele pode pescar, viu, irmão? Não vai a lugares proibidos, nem em períodos proibidos. Também conhece o lugar apropriado de cada espécie. Além disso, não deve entrar em terreno privativo, sem permissão, para não furtar peixes em território alheio. Amém? O bom pescador, ele sabe que tem o tempo certo. Tem meses que não pode pescar, não é verdade? Para os pescadores, ele já sabe, ele já fala para mim, falou para nós, olha, em novembro tal, e depois tem um outro período que não pode se pescar tal tipo de peixe. Então, eu fui aprendendo ali algumas coisas. E para nós também, um bom evangelista não pode, não fica pregando para crentes. O verdadeiro evangelista sempre prega para pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Amém, querido? Você tem evangelizado pessoas sem Jesus, que não conhecem? Porque tem gente que é assim. Eles gostam de evangelizar pessoas já convertidas. Que mérito há nisso? Falar de Jesus para quem conhece Jesus? Se o Senhor nos chamou para falar para aquele que não o conhece. São os famosos pescadores de aquário. Não é verdade? Tem muitos assim. A pessoa vai, ganha a alma, luta por ela, arranca os carrapichos, cuida dela. Aí vem um outro aí e fala, você está no lugar errado, o lugar bom é onde eu estou. Lá, ixi, ó, lá é eu e Deus e Aí a pessoa fala, eu vou embora, pastor. Por quê? Porque eu vou lá na igreja da onde, É reteté. Você tem que estar no lugar onde a palavra é pregada, porque a palavra é alimento da tua alma, do teu espírito. Amém, querido? Se você quer uma bênção, tenha fé, peça ao Senhor e Ele te dará. Você não depende de homem para isso, não. Seja um pescador de almas, evangelize pessoas que não conhecem a Jesus. Fala do amor do Senhor. Concluindo, a pescaria com anzol é como a evangelização pessoal. Você fisga uma pessoa de cada vez. Procure ter essas qualidades na evangelização. Terminando. Primeiro, paciência. Espere, você vai conseguir. Segundo, coragem. Nunca tenha medo. Amém, amado? Não tenha medo. Terceiro, perseverança. Tente sempre mais uma vez. Tente sempre mais uma vez. Conhecimento.
Faça amizade com as pessoas. Interaja com as pessoas. Mostre o amor de Deus através da tua própria vida. Transmita Cristo através de você, no teu tratar, no teu falar, no teu modo de agir. Mostra Cristo para as pessoas. Não tenha vergonha. Enfrente a realidade. Amém, amado? Você tem vergonha por quê? O que mais? Sabedoria. Seja sensível às oportunidades. E não pesque em aquário. Prega para não cristãos. Amém, querido? Irmãos, essa ordem do Senhor Jesus para ir, segue-me e farei de vós pescadores de homens. Nós seguimos a Jesus Cristo. E o Senhor nos chamou para sermos pregadores, para pescarmos homens, mulheres, crianças, jovens, falar do amor do Senhor em tempo e fora de tempo. Falar que Jesus salva, que Jesus ama a todos, que todos são preciosos a Ele. Deus quer te usar, deixa ser usado. Fala do Senhor. Eu quero orar por você. Curva a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós entendemos a tua palavra. Talvez para muitos não era aquilo que queria ouvir, mas é aquilo que precisamos ouvir. Porque o Senhor nos chamou para fazermos a diferença na vida de muitos. O Senhor não nos chamou para nos preocuparmos somente com nós mesmos. O Senhor não nos chamou para olharmos para os nossos próprios umbigos. Mas o Senhor nos chamou para fazermos algo precioso e de valor na vida do nosso próximo. No nome de Jesus, nos usa, Pai, com paciência, coragem, perseverança, conhecimento. Que não venhamos ter vergonha, mas que tenhamos a sabedoria. E que não venhamos pescar aqueles a quem já foi pescados. No nome de Jesus Cristo, nos ajude. Nos ajude, ó Pai eterno, para que possamos pregar a Tua palavra. Para que possamos ganhar almas para o Senhor. No nome de Jesus, que sejamos uma igreja fortalecida, uma igreja conhecida pelo crescimento, pela valorização das almas, pelo amor, ó Pai, que transpõe, que transpassa, que passa para corações. No nome de Jesus, que sejamos conhecidos, ó Pai, por pescadores, ganhadores de almas. No nome de Jesus, ó Pai, nos usa com poder e autoridade. Ajuda-nos, nós te pedimos, para a tua honra e glória. Amém e amém. Amém, queridos? Deus quer usar você, no nome de Jesus. Sérgio, já leva a vara e boa pesca. Amém, irmãos? Nós temos que fazer a diferença, queridos. Há muita gente precisando de Cristo aí. Há muitas pessoas esperando você falar algo. Sabia? Vai ter pessoas que você vai encontrar na tua vida que vão dizer assim: poxa vida, quanto tempo eu esperei você falar alguma coisa para mim. E você não falou. Tem pessoas no teu trabalho esperando uma palavra tua, esperando um convite teu. Vão dizer: poxa vida, quanto tempo eu esperei você me fazer esse convite, e quantas vezes você vai dizer, e quantas vezes eu quis fazer, mas não tive coragem, tive medo. Deus quer te usar com poder e autoridade. Amém, querido? Deixa Deus te usar. Seja um pescador de almas. Amém, querido? Glórias a Deus.